A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente, boa tarde. Então está aqui o nosso segundo programa das 13h30, né? Exatamente. Boa tarde, povo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Luiz Cairo. Boa tarde, Cris. Bom, gente, então aqui, para vocês que não conhecem ainda o nosso programa, que você perdeu a semana passada, a gente está fazendo sempre um tour, né? Pelos horários da rádio. Pelos novos horários. E o nosso programa é da linguagem do corpo. O nome é simples, mas o conteúdo é muito profundo. A gente fala de todas as situações da vida, de todos os problemas psicológicos, emocionais e espirituais. E lembrando que nós não temos religião. Vamos explicar isso. Nós acreditamos no Deus maravilhoso, respeitamos todos os profetas e messias, amamos todas as causas da vida, né? Para tudo que leva para o amor e o perdão, a gente vai levar para você. Então, nós não podemos nos prender a uma religião, porque Jesus é inacreditavelmente maravilhoso. E, para mim, você vê que tanta gente coloca Jesus em tudo que é religião e cada um fala alguma coisa dele. Um fala completamente diferente do outro. Então, eu prefiro não falar. Eu prefiro ler, praticar e mostrar para as pessoas que o corpo fala e que Jesus deixou bem claro também, né? Que você é aquilo que você acredita que a sua alma é. Então, você se torna. Então, a gente fala muito de todas as doenças, como curar as doenças, principalmente aquelas que os médicos dizem que não tem mais jeito. Ou quando eles dizem que é hereditário e parou ali e não tem mais jeito. Aí você tem que ficar toda hora tomando cuidado, que pode ter a doença a qualquer momento. Então, só para a gente começar o programa, se você quiser anotar o nome de um livro, que é de um geneticista chamado Kazuo Murakami. Kazuo Murakami. O livro chama-se O Código Divino da Vida. O Código Divino da Vida. É um médico, é um cientista, provando que nós não somos escravos da hereditariedade e que nós somos seres mutantes. Conforme nossas emoções, boas ou ruins, nós estamos fazendo mutações genéticas. E nós não somos escravos de ter a doença que a família tem ou teve. Nós não temos que desenvolver em nós e existem muitas maneiras da gente impedir da doença tal hereditária, que é apenas uma forma moral, ou uma conduta, ou um pensamento, um jeito daquela pessoa que viveu no seu passado, na família, que teve aquela doença, né? Porque a gente fala que o caráter da pessoa gera o tipo de doença. Então, se você não desenvolver o mesmo padrão mental que aquela pessoa da família, você não desenvolverá a doença. Bom, mas o tema de hoje, ele está relacionado, claro, ao conflito homem e mulher, que gera tudo que é doença. O conflito homem e mulher, marido e mulher, namorado, namorada, vem dos tempos mais remotos, desse desequilíbrio das duas polaridades. E é claro que essas mágoas do relacionamento geram problemas genitais, pela linguagem do corpo. Gera câncer de mama, gera câncer na próstata, geram muitos problemas no útero e na vagina. Por que tanta desarmonia nos casais? Por que essa competição entre homem e mulher? Por que tantos homens fazem as mulheres sofrerem? Por que tantos homens não conseguem amar, né? Então eles gostam, eles se apaixonam, eles sentem a libido pela mulher, mas eles não conseguem dar o coração. Eles têm medo de amar, medo de se prender. Como também, por que tanta traição,
tanta infidelidade conjugal por parte dos dois. Sim. Do homem e da mulher. Opa, né? com certeza. A mulher, que foi esmagada em tempos remotos, colocada na sombra do homem há muito tempo atrás, quando ela começou a se libertar, então ela se viu nos mesmos direitos. Só que, o que acontece? Acontece que tem muitos homens maravilhosos, tem muitos homens que nunca traíram as mulheres. E dependendo da frequência vibracional da mulher, ela não consegue ficar com um homem que não dá uma aventura para ela. Mas vamos tentar entender onde tudo começou. Claro, no momento que a Terra se formou, tudo bem. Só que olha que interessante. Vamos voltar alguns milênios para trás. Vamos lá para Roma. Antiga Grécia. Antiga Grécia e Roma. Os antigos gregos e romanos, quando eles se uniram, os gregos, eles tinham, como todo mundo sabe, seus grandes filósofos, Aristóteles, todo aquele povo que deixou muito conhecimento pra gente e que hoje, claro, deturparam um monte de coisa que eles falaram. Mas olha que interessante o que Roma fazia com os homens. Se vocês assistirem filmes das grandes guerras romanas, vocês saberão que Roma, por 1000 anos ou mais, eles foram assim os dominantes na terra. Um exército frio, sanguinário. Então eles tinham homens muito fortes, frios, que não tinham qualquer piedade. Então eles iam invadindo todas as terras. Eles perderam para algumas terras como a Índia, claro, porque a Índia vinha com aqueles elefantes gigantes no habitat deles e esmagando todos. Mas por que essas guerras? Como que os romanos se transformaram em soldados na época, os mais poderosos da terra, até encontrarem, claro, inimigos mais fortes, que foi depois de muito tempo. Bom, então vamos para o princípio. A medicina sabe, hoje, e que os gregos médicos sabiam no passado, que crianças até 14 anos de idade, presta atenção no que eu vou falar, porque é extremamente importante para os pais. Pela medicina, se sabe que os hormônios da libido, os hormônios da sexualidade, eles deveriam se formar lentamente, gradativamente, após os 14 anos de idade, né? E que antes dos 14 anos de idade, pequenininho, até 14, se a criança, ela assiste filmes sensuais, se ela é molestada, se ela faz brincadeirinhas de crianças íntimo, se ela vê na internet coisas sedutoras. Então é claro que 4 anos de idade, que é a fase genital, é a fase fálica, a criança, isso é psicanálise, né? A criança, ela vai começar a se tocar, ela sente prazeres. Então o pai e a mãe não pode de jeito nenhum mostrar para a criança que ela está errando. Tem que tirar a atenção da criança para um outro prazer, uma brincadeira, um bolinho, um passeio, sem que a criança perceba que os pais estão tentando fazê-la parar de tocar seu próprio órgãozinho, né? Porque essa tendência vai de 4 a 6 anos. E não pode. A criança que fica se tocando, brincando, ou até adultos que molestaram essas crianças e que assistem televisão tudo junto na novela da Globo, aquela sedução toda, né, que liberaram para as crianças, o que acontece? Olha que louco o que acontece que a medicina sabe. Os hormônios sexuais, que deveriam começar a se desenvolver após os 14 anos, para vir com tranquilidade, uma sexualidade equilibrada, né? Para poder não ser animal na rua, sexo toda hora e estimulando esse sexo. Quando se estimula a criança antes da hora, ou se permite que ela fique se estimulando, os hormônios sexuais da libido, elas vêm antes da hora, trazendo uma energia de agressividade, que é o instinto de sobrevivência. Claro, que vem através das suprarrenais, das amígdalas cerebrais do cérebro, claro, atrás na base do cérebro. Então, a criança, antes dos 14 anos, que sempre participa ou vê, assiste coisas sexuais ou sensuais,
é antecipado os hormônios sexuais. E isso traz uma agressividade, como eu expliquei. Vai se tornar um adulto tremendamente inquieto, agressivo, impaciente, hiperativo. Então, presta atenção. O que faziam, então, com os garotos de Roma? Os meninos, crianças de Roma? Como eles sabiam dessa medicina, então eles queriam preparar futuros soldados sanguinários. Então eles pegavam todos os meninos e colocavam nas orgias com os adultos. Acho que vocês já ouviram falar. Então as crianças participavam da sexualidade grupal com os adultos, naquela época das grandes saunas chiques de todo mundo. Claro que estimulava os hormônios da sexualidade bem antes da hora. E esses meninos, quando chegavam na adolescência, eles estavam inquietos, agressivos, sexuais, violentos. E logo eram preparados para a guerra. E tem mais. Eles então faziam de tudo. Os grandes generais, que também já foram preparados de criança, eles faziam de tudo para que os soldados não colocassem o amor para fora, que eles não amassem a mulher. Porque se eles amassem a mulher, eles seriam soldados fracos. Eles teriam pontos fracos. Porque durante a guerra, nos intervalos da guerra, nas tréguas, os inimigos mandavam prostitutas nos acampamentos dos soldados para acalmá-los, curá-los a ferida, dar carinhos. Eles já estavam há muito tempo longe de casa, sofridos. Então eles amoleciam, eles acalmavam e o inimigo atacava e eles estavam fracos. Então eles sabiam desde o início que mulher enfraquecia o homem para a guerra, para o poder, para o domínio. E olha só que interessante o que acontece hoje. Hoje, a genética dos homens traz ainda essa coisa greco-romana, o machismo, a vingança, o medo de amar. E eu nunca fiquei conformada quando dizem que o homem faz sexo e a mulher faz amor. E escrevem livros a respeito. Os psicólogos dão muitas entrevistas a respeito que o homem, para ele, lavou está novo, né? E a mulher... falam isso. Então eu nunca me conformei. Então, quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, nós temos lá a aula de anatomia e fisiologia, com as peças, que a gente chama, que são os cadáveres, né? E toda vez que eu tinha que estudar cabeça, quando chegava a aula de cabeça, eu sentava lá no fundo, na minha mesinha, e tirava do balde, do formol, 2 cabeças. Sim, é assim que estudamos. O crânio acho cortado... que hoje já não deve ser mais assim. Eu não sei, eu acho que... Não, mas estudam ainda anatomia assim. Tá certo que tem muito lugar que estuda só com o atlas. Ou bonecos, não é a mesma coisa. Porque não dá para perceber certas coisas com profundidade. Então, eu pegava 2 cabeças, que o crânio era cortado em alça, né? E eu pegava um homem e uma mulher. E eu ficava estudando as diferenças do cérebro por conta própria. Claro que eu tirava notas baixas em anatomia, porque eu não estudava o que o professor estava dando na aula. Eu colocava o atlas de anatomia do lado na mesa e eu ficava tentando achar quais eram as diferenças entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Um dia o professor, lá na frente, ele vira para mim e fala: Cristina Cairo, por que sempre você tem 2 cabeças, né? Aí eu falei, todo mundo olhou para mim, falei, nada não, professor, é que eu gosto de analisar as diferenças. E ele disse, se tivessem diferenças importantes, eu teria ensinado. Bom, me desbancou. Mas como eu sempre fui rebelde e repeti muitos anos na minha vida, até na escola, por causa disso. Eu nunca me conformei em estudar o que dava, eu queria fazer o que eu queria. Eu queria ir por outros caminhos. Eu tinha desconfianças, eu era detalhista. Bom, em suma, eu continuei estudando 2 cabeças e fui direto para o sistema límbico. Para quem é aromaterapeuta, sabe o que é o sistema límbico. Quando você sente o cheirinho, né, de alguma essência, alguma coisa, vai atingir o sistema límbico das emoções, dos sentimentos, despertar emoções.
E também o lobo frontal, fica aí na frente da testa, que é a compaixão, a piedade. E outros pontozinhos que a neurociência conhece. Bom, a minha conclusão, de cabeça em cabeça, de semana em semana, eu simplesmente estou escrevendo um livro e tem médicos que estão me apoiando. E eu vou agora, preparem-se, mulheres, preparem-se para o que eu vou lhe dizer. Isso eu ensino em palestras e cursos e agora eu resolvi falar na rádio. É o homem que ama, não é a mulher. Nossa! Ufa! Até que enfim. Agora falando sério, existem mais viúvas do que viúvos? Exatamente. Então, gente, presta atenção. Por que vocês acham que os homens, na maior parte das vezes, morrem antes? Porque tantos homens com problema de próstata com câncer, já que próstata representa a mulher, a mãe. Porque tantos homens morrem com problema de coração. Presta atenção no que eu vou dizer. A mulher, claro que ama. Não, você está reclamando aí, eu sei que você está reclamando, mulher. Claro que a mulher ama, todo mundo ama, cachorro ama, gato ama, tudo ama, né? Só que a mulher, ela é hormonal. Ela é mais preparada do que o homem no corpo, na saúde. Por quê? Porque é ela que gera um filho na barriga, é ela que tem que ter propriedades orgânicas, músculos, ossos, sangue, que aguente outro ser dentro dela. Claro, claro. Se você der um pouquinho de testosterona para uma mulher, a mulher levanta um carro, né? Então é claro que a mulher é mais forte. E colocaram até eu acho que aquela música do Erasmo Carlos é fantástica, porque esse tal do sexo frágil não existe. A mulher é muito forte. É que as mulheres são manipuladoras. E isso elas trazem também desde a época greco-romana. Por quê? Porque elas eram obrigadas a ficar sem seus homens. Elas deixavam de ser amadas, porque os homens o tempo todo estavam frios e calculistas, sendo preparados o tempo todo para a guerra. E depois, quando eles saíam para a guerra em grupo, o exército, eles ficavam anos fora de casa, invadindo terras, e elas não tinham notícias deles. Então elas viviam com o que dava. Mulher com mulher, ou outros homens que estavam ali mais velhos, ou homens que não iam para a guerra, e não eram amadas. Raramente elas eram amadas. Então elas aprenderam a viver umas com as outras. A história conta o porquê de hoje você sofre dentro de casa. Mulher, eu vou dar uma dica para você. Eu tenho falado isso para muitas e muitas mulheres, elas estão conseguindo muitos ótimos resultados com seus maridos. Tira da cabeça, tira do seu coração que o homem é um safado, que o homem é traidor, que o homem não tem sentimento, que pro homem lavou tá novo. Para com isso. Centenas de milhares de homens não são assim. Então, se o homem tem medo de amar, é claro que se você ficar gritando com ele, criticando ele, pegando no pé dele, é claro que ele vai fechar o coração cada vez mais. Por quê? Porque ele já estava com o coração trancado. Claro que de pequenininho, provavelmente, ele teve alguma decepção, né? Amorosa, seja na escola, e que ele não lembra mais. E as mulheres não estão colaborando muito para que os homens tragam de volta o verdadeiro amor. Os homens, quando amam, escutem aquela música do Chitãozinho e Chororó. É a versão em portuguesa. Que é O Homem Quando Ama. Como é que é o nome? Aquele que tocou no filme Dom Juan. Ai, como é que é o nome? Ai, bom, vocês vão lembrar. É lindo, lindo, lindo. A letra dessa música. O homem quando ama, né? Não é? Não é isso? Então vocês procurem. Olha lá, o Ricardo já está procurando. Gente, a letra dessa música mostra o amor, o poder do amor de um homem. Quer que eu diga mais? Muitas mulheres agora estão revoltadas com o que eu estou dizendo. Claro, irmã, porque você sofreu. Porque você sofreu com homens doentes. Olha só, vamos escutar um pouquinho a letra? Presta atenção, você, mulher, minha irmã querida, minha amiga. Você pode tirar essa mágoa do coração. Porque eu acredito, fiamente, isso é história própria minha, que todas as mulheres, todos os homens têm sua alma gêmea, sim.
E alma gêmea verdadeira não trai. Pode acreditar. Para de pensar na idade. Para de pensar que agora não tem mais jeito. O verdadeiro amor não trai. Muita gente pensa que está amando e trai. Se traiu, é porque este amor foi bem menor do que a dignidade. Quando você ama, você tem uma dignidade tão poderosa que a sua carência é suprida fazendo caridade para os outros e não caindo nos braços, no sexo de outra pessoa. Tá bom? Então, gente, um dia a tua alma gêmea vai te encontrar. E não importa mais se você quer ou não alguém. O importante é você perdoar, porque nada acontece por acaso. E lembre-se, o homem ama. Ele só precisa de um estímulo feminino, da meiguice, do amor, da paciência, do carinho e da tolerância, da verdade, que as mulheres se tornem femininas, meigas, para poder trazer o amor do homem de volta. Muito obrigado. Você merece. Vamos lá. Nós vamos falar da nossa agenda. Rapidinho, Dia 18, né? Sábado, às 18 horas, palestra de Linguagem do Corpo para a Saúde. Vai ser com a Cris, lá na Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise, que fica na Vila Mariana, na Rua Pelotas, número 106. Vai ser às 18 horas. Às 18 horas, das 18 às 20 horas Isso. no sábado. Você não tem desculpa, hein? A não ser que você queira ir para Gandaia à noite. No dia 19, no domingo, das 14 às 18, curso de meditação, aquele que a Cris sempre ensina, que você aprende a fazer na sua casa, sem técnicas mirabolantes. Isso, aí você vai ver que a simplicidade da meditação te leva à cura, ao emagrecimento, à prosperidade, à serenidade. Então vem fazer comigo o curso de meditação de 4 horas, com teorias e práticas, e a roupa é branquinha, Exatamente. Tá? Ainda nesse dia 19, haverá o curso de Reiki, iniciação, né, do Reiki 1, do método Usui tibetano. Isso. Tá? No dia 25 e 26, no próximo fim de semana, estaremos em Pato Branco, lá no Paraná, onde a Cris vai ministrar 2 cursos. Um no sábado e um no domingo. Vocês têm toda essa informação no Isso. site. No dia 30, numa quinta-feira, palestra Prosperidade Financeira com Espiritualidade. Em 2 horários. Com você. Às 14 ou às 20 horas. Gente, comigo. é muito legal. O Luiz Cairo, ele dá assim, várias palestras incríveis. E essa palestra de prosperidade financeira com a espiritualidade, você vai ver que muita coisa que você faz sem saber, sem maldade, você não está recebendo dinheiro e prosperidade porque está esquecendo de alguns padrões. Então o Luiz vai ensinar você o visível e o invisível do dinheiro. Exatamente. Lembrando das nossas expedições ao Egito, né, que vai ser em setembro, e a nossa viagem a Portugal, onde a Cris vai dar cursos e palestras. Gente, se você quiser, ligue para liga para 5082-2822, 5082-2822 e o site www.linguagemdocorpo.com.br. Muito bem. Muito obrigada, gente. Fique em paz. Paz profunda. Tchau.